seu programa Aprendendo a Bíblia na Web Rádio. É só esse Evangelho. Olá, querido ouvinte! É com muita alegria que começamos mais um programa Aprendendo a Bíblia. Esse espaço precioso onde mergulhamos juntos nas Escrituras, entendendo seus contextos, doutrinas e aplicações para a vida cristã. Eu sou a Ana. E eu sou o Lucas. Hoje vamos estudar uma carta forte, direta, urgente, a Epístola de Paulo aos Gálatas. Uma das cartas mais intensas do Novo Testamento, escrita para defender a essência do Evangelho da Graça. Segura firme a tua Bíblia, porque hoje vamos aprofundar o entendimento desse livro que ainda fala poderosamente aos nossos corações. A carta aos Gálatas foi escrita por ninguém menos que o apóstolo Paulo, e isso fica claro logo nos primeiros versículos. Paulo começa se apresentando como apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E o tom já começa forte, né, Ana? Ele está escrevendo com urgência, preocupado, quase como um pai que vê seus filhos indo por um caminho errado. A carta foi dirigida às igrejas da Galácia, uma região ampla no interior da Ásia Menor, que hoje corresponde ao centro da Turquia. É importante lembrar que Gálatas não é uma cidade, mas uma região onde Paulo pregou em várias cidades como Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Pisídia, durante a sua primeira viagem missionária, relatada em Atos 13 e 14. Agora vamos ao contexto. Após a pregação do Evangelho nessas cidades da Galácia, muitos gentios se converteram. Mas depois da partida de Paulo, falsos mestres, chamados de judaizantes, começaram a ensinar que a fé em Jesus não era suficiente para a salvação e que os cristãos gentios precisavam também cumprir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, para serem aceitos por Deus. E aí o coração de Paulo se entristece profundamente. Ele escreve essa carta para corrigir esse desvio grave do Evangelho. Ele diz, com todas as letras, estou admirado de que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou pela graça de Cristo. Gálatas 1:6. Paulo não mede palavras. Ele diz, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho além do que já pregamos, que seja anátema. Ou seja, qualquer evangelho que adiciona regras, rituais ou méritos humanos à salvação é falso. A carta aos Gálatas tem 6 capítulos, que podem ser divididos em 3 partes. Capítulos 1 e 2, defesa pessoal de Paulo. Paulo defende seu ministério e relata como recebeu o Evangelho por revelação direta de Cristo. Ele também conta do confronto que teve com Pedro, quando este agiu com hipocrisia. Capítulos 3 e 4. Doutrina. Justificação pela fé. Aqui Paulo explica com base no Antigo Testamento que Abraão foi justificado pela fé e que a lei não anula a promessa. Ele usa metáforas fortes como a de filhos livres e filhos escravos. Capítulos 5 e 6. Aplicação prática. Paulo fala da liberdade cristã, do viver no Espírito, do fruto do Espírito e da responsabilidade mútua na vida em comunidade. Tem tantos versículos poderosos em Gálatas que seria difícil escolher só alguns, mas vamos destacar os principais. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma declaração de identidade e entrega total. Gálatas 3:11. O justo viverá da fé, reafirmando que a salvação nunca foi pelas obras. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. E, claro, Gálatas 5:22 e 23, onde Paulo fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, esse é o resultado de uma vida guiada pelo Espírito, e não pela carne ou pela lei. Hoje, como naquela época, muitos ainda tentam misturar a graça com a lei, a fé com o mérito humano. Mas Gálatas nos chama de volta à pureza do Evangelho. Somente Cristo, somente fé, somente graça. Se você tem vivido preso em rituais, tentando merecer o amor de Deus, ou se acha que precisa ser perfeito para ser aceito, a carta aos Gálatas é para você.
Em Cristo, nós somos livres da condenação e capacitados pelo Espírito para uma nova vida. E também é um alerta contra falsos ensinos. Devemos sempre examinar o que ouvimos à luz da Bíblia. Como Paulo disse, se alguém pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado. A verdade liberta, a religião escraviza. E se você está em Caçapava do Sul ou nas cidades próximas, temos um convite todo especial para te fazer. Venha visitar a nossa sede. Estamos localizados na Rua Benjamin Constant, ao lado do Saladão. Um espaço de comunhão, ensino da palavra e adoração ao Senhor. Vai ser uma honra te receber. Temos encontros, estudos e momentos de oração abertos a todos. Venha conhecer, trazer sua família e fazer parte dessa obra. E assim, encerramos mais um Aprendendo a Bíblia. A Carta aos Gálatas nos lembra que a verdadeira liberdade está em Cristo e que somos salvos pela graça para viver pelo Espírito. Que o Senhor fortaleça a sua fé e que você nunca troque a liberdade do Evangelho pela escravidão da religião. Viva o amor, o Espírito e a verdade. Fiquem prodos na paz de Cristo. Até o próximo programa, com mais palavra, mais ensino e mais da presença de Deus. E lembre-se, Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Até a próxima!